Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mentira dentro da Bíblia, mentira dentro da Torá dos judeus. Vou mostrar também contradições entre essa mentira do Deus do Antigo Testamento com as falas de Jesus. E outra coisa também, segundo as narrativas da Bíblia, quem dá a chuva, quem move a natureza para o ser humano, no caso ali do contexto, o povo de Israel, ter a chuva, ter a plantação, ter prosperidade agrícola, é o próprio Deus. E eu vou mostrar para vocês as contradições e a mentira usando uma simples previsão do tempo. Isso demonstra que o seu Deus é previsível e ele não comanda coisa nenhuma, porque a ciência ela consegue desvendar o mistério da natureza. Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, então vamos aqui por parte. Eu vou apresentar para vocês um texto de Levítico, a Torá, onde Deus está dando instruções, as leis para o povo de Israel quando eles saíram do Egito. E aqui eu vou apresentar para vocês falas do próprio Deus que se contradiz com o que nós temos hoje de conhecimento e até aquilo que Jesus disse no Novo Testamento. É um personagem confrontando o outro. Por isso que a Bíblia é cheia de contradição, cheia de problema. E aí a cabeça do crente fica assim, todo emaranhado quando a gente traz aqui esses conhecimentos. Realmente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês nunca vão escutar dentro de uma igreja. Coloca para mim nos comentários aqui se vocês, depois desse vídeo, algum dia escutou isso daqui que eu vou apresentar para vocês. Presta atenção. Então vou ler aqui esses 6 versículos, né? Que vou ler o contexto, porque o crente fica acusando a gente que você fica usando versículos isolados. Beleza. Então vou do 1 ao 6 aqui para apresentar que é o próprio Deus que está dando as leis e ele determina que se você não seguir as leis, no caso o povo de Israel, mas o crente gosta de pegar a Bíblia e falar assim, é a palavra de Deus, inerrante e tudo mais. Tá, mas você segue a Bíblia toda? Ou você só crê nela por palavras? Porque se você acredita no Deus do Antigo Testamento, então você tem que seguir o que está descrito no Antigo Testamento. Ou você é um desobediente das leis, porque eu não encontro passagem alguma do próprio Deus do Antigo Testamento, no caso o Yahvé, ele falando que aboliu lei. Não pode vir outro personagem, não pode vir Jesus, dizendo que eu e o Pai somos um, sendo que, conjecturando, o Pai disse, esse é meu filho, no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. E você não vê passagens no Antigo Testamento ele falando assim que iria mandar um filho para morrer na cruz, que ele ia abolir a lei, porque a lei que Deus criou não foi boa, era muito pesada. Ao contrário, o que nós temos, e eu vou trazer um estudo para vocês, eu já printei 17 passagens bíblicas, e vai ser grande esse estudo, comprovando que a lei jamais foi abolida, porque a lei é perpétua na boca do próprio Deus para o povo de Israel. E aí eu vou trazer para vocês o que é perpétua, o que é para sempre. Eu vou ter até aula de português a gente tem que dar aqui no canal para o crente. O crente não estuda. Mas vamos para o tema aqui. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis. Então você percebe que é as leis que ele está dando. Guardareis os meus sábados. Mas Deus muda? Deus muda, crente? Deus muda? Por que Deus dá para guardar o sábado? Reverenciar o meu santuário? Eu sou o Senhor. Por que ele fala isso?
que é para guardar o sábado. Depois ele fala que é para guardar domingo. O seu Deus aí é bipolar? Ele muda conforme o tempo? Conforme a geração? Porque se ele vem dar uma lei desde o princípio, segundo a narrativa da Bíblia, e fala que o sábado é estatuto perpétuo, depois vem alguém e fala assim, eu estou revogando a lei? Peraí, mas o próprio Yahvé que deu a lei, ele removeu a lei? Porque para remover a lei, para abolir a lei, tem que ser o próprio Yahvé. E aí, o que acontece? Vai entrar em contradição, porque ele diz que a lei é perpétua, é para sempre. É para sempre. E aí ele vai retirar a lei do nada. Quer dizer, ele diz que a lei é boa e santa, aí ele dá para o povo, segue. Quem seguir vai ter bênção, quem não seguir vai ter maldição. Eu vou botar vocês na ponta da espada. Isso aí é maldição do que está escrito em Deuteronômio 28. Se vocês não seguirem os meus mandamentos, não seguir as minhas leis, eu vou descer a espada em vocês, vocês vão comer os seus filhos, suas filhas. Cara, é um canibalismo, como eu mostrei no último vídeo. A passagem mais obscura, horrenda da Bíblia. Então, aí Deus vai aqui dando os estatutos. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, se tem um condicional aqui nessa ordem de Deus. Se andares nos meus estatutos, então vai ter alguma coisa. Se não andar, não vai ter. Vai ter coisa ruim. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, e os cumprires, tem que guardar, andar e cumprir. Então, se fizer tudo isso, então eu vos darei a chuva. Tá dando a entender o que aqui para eles? Se vocês andarem, seguir as regras tudo certinho, as leis que eu te dei, que eu dei para vocês, povo de Israel, eu vou dar chuva para vocês. Eu comando a chuva. Eu vou dar chuva para vocês. Eu controlo a natureza. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e as vindimas se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. O que está dizendo aqui? Se vocês seguirem a lei, tudo certinho, tudo belezinha, guardar os meus mandamentos, os meus preceitos, eu vou abençoar vocês, eu vou dar tudo isso aqui para vocês. Quer dizer o quê? Que se não cumprir, não terá. É o que está escrito no texto. Se condicional. Se fizeres tudo, terá. Mas e se não fizer? E se não seguir os mandamentos? Automaticamente. É o contrário do que ele disse. Aí diz assim ainda, também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Vou dar uma pausa aqui sobre esse texto, e eu vou lá para o texto de Jesus. Presta bem atenção. O texto de Jesus não, aquilo que os crentes dizem, para poder fugir da lei de Moisés. Os cristãos dizem o seguinte, que Jesus aboliu a lei. Beleza. Mas eu pergunto para ele, como assim Jesus aboliu a lei? Porque Jesus cumpriu a lei. Cumprir a lei é na sua totalidade, é seguir os mandamentos, seguir tudo. Igual eu respondi para um internauta ontem. Ele falou assim, Jesus aboliu a lei porque ele veio cumprir, e ele cumpriu a lei. Beleza. Se Jesus, presta bem atenção, tivesse cumprido a lei, presta atenção, se Jesus tivesse cumprido a lei, esse versículo 6 aqui, também darei paz à terra. Por quê? Ele está condicionado ao que o texto do primeiro versículo até o 6 aqui está dizendo. Se andares os meus estatutos, guardares os meus mandamentos e cumprires, se fizeres tudo isso, também darei paz na terra. Se Jesus cumpriu os mandamentos, como os cristãos dizem que cumpriu, quando foi que a terra teve paz? Também darei paz na terra, e dormireis seguros. Se Jesus cumpriu a lei, se Jesus seguiu os mandamentos e tudo mais, quando foi? Porque ele disse assim, o único homem que seguiu todos os mandamentos, que cumpriu a lei, foi Jesus. Se Jesus tivesse cumprido a lei, também Israel teria dormido em paz, seguros.
e não haverá mais que espantem ele e perseguem Israel para a guerra. E farei cessar os animais nocivos da terra. Então, segundo esse texto, Jesus não cumpriu lei nenhuma, né? Aqui, teorizando aqui, porque a gente sabe que esse Jesus do Evangelho é uma invenção de Roma, ok? Então, meus queridos, aqui, só nesse texto aqui, o texto diz o seguinte, que se seguirem os mandamentos eu darei chuva, ok? Então vamos lá. Se Deus controla toda a atmosfera, o clima, a tempestade, os furacões, se ele controla os trovões, os relâmpagos e tudo mais, se ele controla, nenhum ser humano pode conseguir saber o que vai acontecer nos próximos 10 dias. Vou repetir de novo. Se Deus controla a natureza, nenhum ser humano tem a capacidade de falar o que vai acontecer nos próximos 10 dias. Adivinhar ou, através da ciência, mostrar o que vai acontecer. E eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico. Esse gráfico refuta tua Bíblia e o teu Deus. Quer ver? Tá vendo esse gráfico aqui? Previsão do tempo. Dá um Google aí e coloca previsão do tempo nos próximos 10, 15 dias. Vamos lá. O que nós temos aqui? Hoje é quarta-feira, né? Então, quarta-feira, deixa eu tirar daqui da frente. Hoje está chovendo aqui no Rio Grande do Sul, porque a previsão do tempo que eu mostro é aqui no Rio Grande do Sul. Quarta-feira, máxima 18, mínima 11. Chuva. Choveu o dia inteiro. Então a previsão do tempo acertou. Agora amanhã. Amanhã, segundo a ciência, ela já estipulou a previsão do tempo que vai fazer. A previsão. 14 graus a máxima, 4 a mínima aqui em Juí. Vai estar frio. Na sexta-feira. Peraí, mas se Deus controla a natureza, nenhum ser humano pode descrever o que vai acontecer nos próximos 10 dias. Porque se é ele que controla, como que a meteorologia consegue discernir Deus? Estou estipulando que se foi Deus que controla, o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, né? Os deuses do planeta. Se Deus controla qualquer tipo de divindade, a natureza, nenhum ser humano com a ciência consegue descobrir o que vai acontecer nos próximos dias com a natureza. Tá entendendo o que eu tô passando para vocês? Mas quando você dá um Google e vê a previsão do tempo nos próximos 15 dias, eu consigo analisar até o dia que eu vou sair de moto para trabalhar, ou eu vou de carro, porque vai chover. Amanhã, por exemplo, vai estar frio, mas vai estar sol entre nuvens. Não vai ter mais chuva. Ok? Na sexta-feira vai estar nublado, 3 graus a mínima. 3 graus e 11 graus a máxima. Tá vendo que todos os dias já estão descritos? E detalhe, aí você vai dizer assim, mas a previsão do tempo erra. Sim, mas se você der uma olhada, atualizando o sistema, você vai perceber que ela mais acerta do que erra. E hoje, por exemplo, ontem conversando com um meu amigo, ele falou assim, aí, você vai pegar carona comigo ou você vai de carro pro serviço? Aí eu falei para ele assim, não, a previsão do tempo fala que vai estar chovendo e eu vou de carro, vou direto para lá. Porque quando eu pego carona com ele, eu vou de moto até a oficina, e como a gente tá trabalhando longe, eu deixo a moto em frente à oficina e vou de carro com ele até o local. Quando está chovendo, eu vou com o meu carro direto. Ok? Então, percebe-se que a própria previsão do tempo consegue refutar, descobrir. Então, percebemos que não tem divindade nenhuma controlando a natureza. Porque se o homem consegue definir o que vai acontecer daqui a uma semana, então o seu Deus é bem previsível. Agora, vamos para uma contradição de Jesus com o Deus do Antigo Testamento? Presta bem atenção. Jesus diz o seguinte,
porque faz que o seu sol, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Peraí, mas a chuva, a prosperidade, segundo Yahvé, não está condicionado a seguir os mandamentos de Deus? Não. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas não dão dízimo na igreja e recebe chuva, recebe a luz do sol. Todo tipo de religião, católico, cristão, ateu, agnósticos, tudo quanto é tipo de pessoas que tem religiões ou não tem religiões, se chover no local, vai receber. Então você percebe que o mandamento que está escrito lá na Torá, que é condicional, se seguir os meus mandamentos, se seguir os preceitos, se colocar tudo em prática, eu vos darei a chuva, é uma mentira. Porque isso é um ciclo natural da natureza. É um ciclo normal, é algo que acontece por causa do nosso clima, por causa da natureza, por causa da atmosfera, o encontro das nuvens com o tempo frio e quente, somente por causa disso. Mas essa Bíblia, ela mente descaradamente para você. E ali o contexto de Levítico, onde Deus, suposto Deus, né, porque papel aceita tudo, e o escriba escrevendo ali, porque eu, o Senhor, não mudo, mas os crentes dizem que Deus mudou de ideia, né? Mudou e tirou a lei, né? Então você percebe que esse é um livro tão contraditório e o crente não consegue perceber. O crente é tão cego, vive um The Walking Dead, vai assim com a biblinha embaixo do braço, o pastor vai lá e enche linguiça na igreja e ele, amém, tecarabassubi, canta labalaias, aleluia, irmão, e volta para casa. Nossa, o culto foi uma bênção, mas nunca pegou a Bíblia para estudar. Para ver isso daqui que eu estou mostrando para vocês, que o Jesus refuta Yahvé, falando assim, não precisa seguir mandamento não. Ó, não precisa seguir mandamento não, viu? Porque o sol se levanta sobre maus e bons, seguindo mandamentos ou não. E a chuva desça sobre justos e injustos, seguindo os mandamentos ou não. Independentemente se você seguir mandamento de Yahvé ou não seguir, não faz diferença porcaria nenhuma. Porque isso é uma baita de uma mentira. Este livro, eu estou aqui diariamente, eu tenho quase 900 vídeos nesse canal, mostrando para vocês as contradições, mostrando para vocês as interpolações, mostrando estudos aí da onde que veio o livro de Gênesis, Adão, Eva, Caim, Abel. Eu tenho vários estudos da onde que veio a história de Jesus. E aí o crente entra aqui e quer ficar xingando a gente, falando que a gente é endemoniado, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas não apresenta comprovação alguma, é só chilique e versículos isolados. Somente isso. Só sabe xingar, ok? Então, mais um vídeo refutando sua Bíblia, refutando o seu Deus, que você acredita nesse livro também, que é a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.